Quando Putin invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, seu plano estava claro: capturar Kiev nos primeiros dias, antes que a Ucrânia ou o mundo pudessem reagir. Mas como a história mostra, Putin calculou mal. Kiev não caiu, a Ucrânia se manteve forte e o mundo se uniu. Dentre as nações que apoiaram a Ucrânia, a Noruega se destacou como um herói inesperado. Um país conhecido por sua neutralidade, de repente se viu envolvido em uma confrontação de alto risco com um dos regimes mais perigosos da história moderna. Apesar da proximidade com a Rússia e o risco de retaliação, a Noruega surpreendeu o mundo com medidas ousadas. O apoio da Noruega, desde o envio de armas antitanque avançadas que incapacitaram as forças russas, até a entrega de sistemas de defesa aérea que salvam vidas, foi generoso e corajoso. As ações da Noruega não foram sem riscos, à medida que Putin voltava seu olhar para esta pequena nação escandinava, agora um obstáculo para suas ambições. Como a Noruega, acostumada à paz, evoluiu para uma força que mudou a dinâmica do campo de batalha e o que isso significará para o futuro do conflito. Descubra como a Noruega se tornou um dos maiores problemas de Putin e um aliado da Ucrânia em sua hora mais sombria. Nossa história começa no primeiro dia da invasão, quando o mundo assistiu, atônito, às forças de Putin avançarem para a Ucrânia. Porém, a Noruega logo quebrou o silêncio, emitindo um comunicado à imprensa naquele mesmo dia. A Noruega condena veementemente o ataque militar da Rússia à Ucrânia. Este ataque é uma grave violação do direito internacional e terá consequências dramáticas para o povo da Ucrânia, disse a declaração do primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Store. Store também se reuniu com o embaixador da Ucrânia na Noruega para discutir maneiras de ajudar os ucranianos, doando instantaneamente cerca de 23 milhões de dólares em ajuda humanitária, principalmente para a Agência de Refugiados da Organização das Nações Unidas, a Cruz Vermelha e o Fundo Humanitário da Ucrânia. O restante do comunicado deixou duas coisas muito claras. A Noruega estava preparada para este cenário e para assumir a responsabilidade, conforme declarou o então ministro da Defesa do país, Odd Roger Enokson. A princípio, assumir a responsabilidade se referia apenas ao envio de equipamento militar não letal em 27 de fevereiro. Conforme Enoksen, este era o equipamento solicitado pela Ucrânia e que a Noruega prontamente doou. Alguns dos itens incluídos na doação foram os seguintes: 5.000 capacetes, 1.500 coletes à prova de balas, 1.000 máscaras de gás, 2.000 sacos de dormir e 10.000 colchonetes. O governo norueguês aumentou a ajuda humanitária para a Ucrânia para 170 milhões de dólares destinados a ajudar os grupos mais vulneráveis, incluindo crianças. Porém, somente um dia depois, a Noruega decidiu que equipamentos militares não letais e ajuda humanitária não bastavam. O apoio armado era imperativo. O governo norueguês decidiu doar até 2.000 armamentos antitanque M72. Adoradas pelas forças militares por sua portabilidade e eficácia, essas armas dariam à Ucrânia um poder de fogo crucial contra os veículos blindados russos que avançavam. Essa decisão também contrariou a política restritiva da Noruega sobre a exportação de produtos de defesa, mostrando o quanto a nação apoiava a Ucrânia. Segundo Store, a Ucrânia está em uma situação desesperada e extraordinária, por isso a Noruega permitiu que outros países fornecessem munição ou armas norueguesas para a Ucrânia. Em março, a Noruega decidiu se opor diretamente à Rússia. O governo norueguês incorporou um amplo pacote de sanções contra a Rússia em resposta ao seu ataque ilegal à Ucrânia. O pacote, descrito pela então ministra das Relações Exteriores da Noruega, Annika Huitfeldt, como uma expressão da solidariedade norueguesa com os ucranianos, foi também o maior já imposto pela Noruega contra qualquer país. O objetivo das sanções era minar a capacidade da Rússia de financiar seu conflito ilegal com a Ucrânia. Então, a Noruega deu tudo de si. O país impediu a exportação de tecnologia, bens e serviços que poderiam ser usados pela Rússia para reforçar suas operações militares. As sanções atingiram indivíduos na Rússia e em Belarus, ligados à máquina de guerra do Kremlin e ao processo decisório para a Ucrânia, congelando seus ativos e proibindo sua entrada na Noruega.
Claro, também houve restrições às instituições financeiras russas, cortando-as dos mercados noruegueses. E isso foi só o começo. Segundo Rutfeld, mais sanções contra a Rússia e Bielorrússia estavam por vir e chegaram em menos de uma semana. As novas sanções proibiram transações com 12 empresas estatais russas, restringiram o comércio de ferro e aço, vetaram exportações de bens de luxo e novos investimentos do setor energético russo, além de ampliarem a lista de indivíduos sancionados para 877 e empresas para 62. Contudo, o teor preciso do novo pacote de sanções não era o mais crucial. O mais crucial era a disposição da Noruega em continuar pressionando a Rússia e Putin com ações decisivas e escalonadas. É precisamente essa abordagem que permitirá à Noruega dar um golpe devastador na Rússia mais adiante. Por enquanto, ainda estamos focados nas ações moderadas, que marcaram o início da intervenção estratégica da Noruega na guerra da Ucrânia. Em 30 de março, o governo da Noruega destinou mais 18,6 milhões de dólares para apoiar a administração do governo da Ucrânia. O dinheiro seria destinado a salários de profissionais de saúde, educação e serviço público ucranianos, além de pensões e benefícios sociais. Como a Ucrânia consegue manter sua resiliência e funcionalidade durante a guerra, se seus serviços essenciais e funções governamentais estão debilitados? Entre abril e maio de 2022, a Noruega concentrou seus esforços em ajuda financeira para apoiar a resistência da Ucrânia contra a Rússia. A Noruega doou cerca de 9 milhões de dólares para a Moldávia, pois este país europeu pobre não teve escolha senão receber mais de 400 mil refugiados da Ucrânia. A mensagem para a Rússia era clara. A Noruega mantinha uma posição firme e inflexível contra a tirania. Esta posição também envolveu cuidar de soldados ucranianos feridos na Noruega, conforme decidido pelo governo em 1º de junho. Cerca de 550 soldados seriam levados para hospitais noruegueses com expertise única no tratamento de queimaduras, traumas e reabilitação, elogiados pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. De junho a setembro de 2022, a Noruega seguiu impondo sanções à Rússia e fornecendo ajuda à Ucrânia. Em 1º de julho, foi decidido que o apoio financeiro para a Ucrânia seria aumentado para quase 1 bilhão nos próximos 2 anos, com Støre reiterando mais uma vez que a Noruega se uniria ao povo ucraniano. Em 26 de agosto, a Noruega impôs novas sanções a Putin e seu regime, ampliando e detalhando uma série de medidas. 3 dias depois, em 29 de agosto, a Noruega prometeu mais 187 milhões de dólares para ajudar a adquirir gás natural para a Ucrânia em resposta à crise energética agravada pela guerra sem sentido da Rússia. Contudo, nos últimos meses, a Noruega também tem fornecido ajuda militar à Ucrânia. Dentre os equipamentos mais notáveis enviados para a Ucrânia após as 2.000 armas antitanque M72 em fevereiro, se destacam 100 sistemas de defesa aérea Mistral. Esses sistemas portáteis de mísseis guiados por infravermelho são projetados para a defesa aérea de curto alcance, mirando e destruindo aeronaves de baixa altitude, como helicópteros e drones. A inclusão desses sistemas no arsenal da Ucrânia proporcionou um impulso crítico às suas capacidades de defesa aérea, permitindo que proteja melhor seu espaço aéreo e combata ameaças aéreas. 22 cruzeiros M109A3 GN de 155 mm com munição Maio. O M109A3GN é uma variante do obus autopropulsado M109 adquirido pela Noruega entre 1969 e 1971 da Alemanha Ocidental. Essas unidades foram posteriormente atualizadas para a configuração M109A3GN no final dos anos 80. O upgrade aprimorou as capacidades da artilharia norueguesa, refletindo seu compromisso em mantê-la moderna e eficaz, com maior poder de fogo, precisão e confiabilidade. 850 UAVs militares, Nanomicro Black Hornet, em agosto. Esses mini-drones portáteis com câmeras são utilizados para reconhecimento e vigilância. O tamanho compacto e a tecnologia avançada dos drones fornecem à Ucrânia inteligência em tempo real e consciência situacional aprimorada no campo de batalha.
proporcionando uma vantagem significativa no monitoramento dos movimentos inimigos e na coleta de informações cruciais. 14 veículos leves multiuso industrial Vehicles Corporation em outubro. Este veículo tático é projetado para funções de transporte de tropas, reconhecimento e apoio logístico. Sua versatilidade e capacidade off-road são recursos essenciais para a mobilidade e flexibilidade operacional em campo de batalha. 2 unidades de disparo para o Sistema Nacional Avançado de Mísseis de Superfície para o Ar em novembro. Este sistema de defesa aérea terrestre de curto a médio alcance foi desenvolvido pela Kongsberg Defence and Aerospace, Noruega, e os Estados Unidos, pelo contratante de defesa Raytheon. O Sistema Nacional Avançado de Mísseis de Superfície para o Ar defende contra veículos aéreos não tripulados, UAVs, mísseis de cruzeiro, aeronaves de asa fixa e helicópteros usando diversos mísseis. As entregas de equipamentos e armas militares continuaram ao longo de 2023, bem como os esforços noruegueses em todas as outras frentes cruciais. No setor de equipamentos, a Ucrânia obteve importantes reforços. 8 tanques de batalha Leopard 2A4 em março. O Leopard 2A4, criado na Alemanha, é conhecido por sua armadura robusta, sistemas avançados de controle de fogo e potente canhão de alma lisa de 120 mm. Esses tanques possuem sistemas de mira de ponta, aumentando sua eficácia contra inimigos e a capacidade da Ucrânia de conduzir a guerra blindada. 2 veículos de recuperação blindados, Berger Panzer, 2 e 3 veículos de engenharia blindados, NM-189, Ingenieur Panzerwagen em março de 2023. O Berger Panzer II é essencial para operações de recuperação no campo de batalha, permitindo resgatar e reparar veículos danificados e incapacitados sob fogo de forma eficiente. O NM-189, Ingenieur Panzerwagen, oferece suporte essencial na desminagem, construção de fortificações e outras tarefas de engenharia. Esses 2 veículos fortalecem consideravelmente as capacidades logísticas e operacionais da Ucrânia, assegurando que reparos e engenharia vitais possam ser feitos com segurança e eficiência em zonas de combate. Mísseis antiaéreos Infrared Imaging System T em agosto. O sistema de defesa aérea Infrared Imaging System, doado pela Alemanha, foi um divisor de águas para a Ucrânia, que necessitava desesperadamente de capacidades efetivas de defesa aérea desde o início da guerra. Ao fornecer esses mísseis avançados, a Noruega reforçou a capacidade da Ucrânia de interceptar e neutralizar ameaças aéreas iminentes. Considerando a adesão russa aos drones kamikazes, a contribuição da Noruega forneceu um escudo crucial contra a enxurrada de agressão. 3 radares de contrabateria Arthur em agosto. Esses radares avançados são feitos para detectar e rastrear a artilharia inimiga, fornecendo dados essenciais para operações de contrabateria. A implantação deles permitiu à Ucrânia localizar e responder com mais eficácia às posições de artilharia inimiga, fortalecendo suas capacidades defensivas e interrompendo o poder de fogo do inimigo. 160 mísseis Air-to-Ground, míssil 114 Hellfire em agosto. Criados para uso anti-blindagem e ataques precisos de drones, esses mísseis permitiram à Ucrânia mirar e destruir ativos inimigos valiosos, como posições fortificadas, veículos blindados e centros de comando, ampliando as capacidades ofensivas ucranianas e contribuindo para a resistência contínua contra a agressão russa. Mas em 2024, a agressão russa se intensificou. Com o pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares dos Estados Unidos para a Ucrânia preso em limbo, os aliados restantes do país enfrentaram um momento crítico. Aguardar pelos Estados Unidos arriscando perder os avanços conquistados ou agir decisivamente para preencher a lacuna e apoiar o combate contra o ataque incessante. Sem surpresa, a Noruega escolheu a última opção. Em 12 de janeiro foi relatado que o governo norueguês decidiu impulsionar sua produção nacional de armas, investindo 190 milhões de dólares na indústria de defesa do país. Essa decisão teve principalmente a ver com a guerra na Ucrânia e a necessidade de demonstrar que a Noruega poderia continuar fornecendo apoio substancial em meio ao conflito crescente. O primeiro-ministro Støre afirmou que a guerra na Ucrânia gerou uma situação que demanda grandes quantidades de munição. O governo está, portanto,
contribuindo com medidas poderosas para impulsionar a produção da indústria de defesa norueguesa. Obviamente, a Noruega não visava apenas a Ucrânia com essa ação. Afinal, o envolvimento e apoio do país à Ucrânia já deixaram um gosto amargo na boca de Putin, um homem conhecido por seu apetite insaciável por controle e retaliação. Então, ao reforçar sua produção de armas, a Noruega também está fortalecendo suas próprias defesas e sinalizando um compromisso firme em resistir à agressão russa. Segundo o primeiro-ministro Støre, metade do investimento será destinado a projetos na NAMO, empresa norueguesa de defesa e aeroespacial especializada em munições. Desde que a invasão começou, a NAMO tem lutado para acompanhar, forçando a empresa a pedir apoio do governo no outono de 2022. Com a infusão de fundos, a NAMO pode aumentar a produção, garantindo um fornecimento constante de munição crítica tanto para a defesa da Ucrânia quanto para as próprias necessidades de segurança da Noruega. A outra metade do investimento será alocada para projetos não divulgados na indústria de defesa da Noruega. A falta de munição na Ucrânia e além se tornou muito aparente em março de 2024. Segundo a UE, a Ucrânia recebeu apenas 52% da munição desejada, principalmente por falta de apoio dos Estados Unidos. Como resultado, a Rússia estava bombardeando a Ucrânia em uma proporção de 5-1, empurrando as forças do país de volta no campo de batalha. Então a República Tcheca agiu. O presidente Petr Pavel lançou uma iniciativa para reunir munição para a Ucrânia, incentivando os países ocidentais a comprarem os estoques disponíveis de países na África e na Ásia. Esses países talvez não enviem munição diretamente para a Ucrânia, mas estão dispostos a vendê-la visando lucro. Como esperado, a Noruega aderiu à iniciativa tcheca, destinando 153 milhões de dólares para centenas de milhares de projéteis de artilharia extremamente necessários para a Ucrânia. Com o apoio de aliados europeus, a República Tcheca reuniu rapidamente 300 mil dos 800 mil projéteis de alto calibre disponíveis. Agora é claro por que a Noruega se tornou um grande problema para Putin. O país tem buscado ativamente identificar todas as vias para minar os esforços militares russos, fechando as lacunas que poderiam ter permitido a Putin ganhar vantagem. Quando surgiram relatos de que a Ucrânia tinha dificuldades para gerenciar e manter os diferentes tanques ocidentais recebidos, não surpreendeu que a Noruega oferecesse uma solução. Em abril, o Ministério da Defesa da Noruega prometeu até 13,7 milhões de dólares para suporte, reparo e manutenção dos tanques Leopard 2A4 na Polônia, os mesmos enviados anteriormente para a Ucrânia. Falando em ajuda militar crítica, a Noruega continuou fornecendo justamente isso, mesmo após a tão esperada ajuda dos Estados Unidos. O Congresso aprovou o pacote de ajuda. Em maio, o país anunciou um novo pacote conjunto de assistência militar de aproximadamente 190 milhões de dólares. O pacote focou principalmente nas capacidades militares mais urgentes, como defesa aérea, sistemas antidrone, radares e capacidades navais. O pacote veio novamente com palavras tranquilizadoras do atual ministro da Defesa da Noruega, Bjorn Harald Graham, que declarou: "Estamos com a Ucrânia e a apoiamos pelo tempo necessário." Com o apoio inabalável da Noruega e sua notável bravura, dada a proximidade com a Rússia, o país desferiu um golpe devastador em Putin, que pode remodelar a dinâmica do conflito. Em 30 de maio foi relatado que a Noruega autorizou oficialmente a Ucrânia a usar suas armas contra alvos russos em território russo. Se você tem dúvidas sobre a importância disso, saiba que antes a Ucrânia só podia usar armas ocidentais dentro de seu território, incluindo as regiões ocupadas. Isso restringia significativamente a habilidade da nação de atacar o cerne das operações militares e infraestrutura russas, efetivamente contendo o conflito dentro de suas fronteiras. Com a aprovação da Noruega, a Ucrânia agora pode levar a luta diretamente à Rússia, estendendo seu alcance além das linhas de frente e interrompendo operações militares críticas em território russo. Apesar da hesitação inicial dos países ocidentais por medo, ficou claro que essa era a única forma de derrotar a Rússia. Ademais, a Ucrânia tem total direito de se defender por todos os meios necessários, sobretudo contra um agressor que não respeita o direito internacional
ou a vida humana. O ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, afirmou que a Ucrânia tem o direito internacional de atacar o território russo como parte da defesa de seu próprio território. Ele explicou que essas ações são normais em guerra e o mundo não pode esperar que a Ucrânia lute com desvantagem. Eide não deu mais detalhes para não revelar informações estratégicas importantes aos russos. Você disse que, em relação a condições específicas e sistemas de armas, nós, como outros países, seremos cautelosos ao falar publicamente sobre isso. Estamos em guerra e muitos acompanham nossas declarações públicas. Agora, falando desses outros países, a verdade é que a Noruega não foi o único país a dar à Ucrânia essa permissão que muda o jogo. O que faz a decisão da Noruega ser tão significativa? A Noruega é um dos poucos aliados que se comprometeu a entregar caças F-16 Fighting Falcon para a Ucrânia. Se você conhece a situação na Ucrânia, sabe que Zelensky tem implorado por esses jatos desde o início da invasão. Com esses aviões de combate multiuso supersônicos, a Ucrânia finalmente poderia enfrentar a Rússia nos céus e desafiar sua supremacia aérea, que custou muito ao país nesses 2 anos e meio. A Noruega deve doar 6 F-16 até o final de 24 de agosto, após ter prometido fazê-lo em 2023, no dia da independência da Ucrânia, 24 de agosto. Com a chegada do dia da independência de 24 de agosto, a Ucrânia exibiu com orgulho alguns dos 60 F-16 prometidos pela Bélgica, Dinamarca e Holanda, mesmo tendo recebido apenas parte deles. Isso envia uma forte mensagem de resiliência e apoio internacional. Apesar da Noruega ainda não ter entregue os F-16 prometidos, o país não ficou inativo. Desde o outono de 2023, participou do treinamento dos pilotos de caça ucranianos que pilotarão esses jatos quando se tornarem operacionais. E quando isso acontecer, a Ucrânia poderá voar com os F-16 em território russo graças à permissão da Noruega. Isso torna os F-16 uma parte crucial do arsenal ofensivo ocidental que a Ucrânia agora poderá utilizar. Atualmente, a maioria dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte reluta em autorizar o uso de armas de longo alcance, temendo envolver o restante da Europa no conflito. Ademais, todas as armas doadas por nações como os Estados Bálticos, Canadá, República Tcheca, Finlândia, França, Alemanha, Holanda, Polônia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos agora são lícitas para uso militar em solo russo. Porém, mesmo após um grande golpe contra a Rússia, a Noruega continuou seus esforços incansáveis para deter Putin e apoiar a Ucrânia. Em junho de 2024, voltou a focar na eletricidade na Ucrânia, visto que a ofensiva de verão russa danificou a infraestrutura energética do país, já sobrecarregada. Com a Oblast de Kharkiv sendo o principal alvo da ofensiva de verão, a Noruega concentrou grande parte de seus esforços nesta região. O objetivo desta iniciativa é ajudar a Ucrânia a reparar a infraestrutura energética na região antes do inverno congelante. Para alcançar esse objetivo, a Noruega destinou mais de 100 milhões de dólares para toda a Ucrânia, onde mais da metade da capacidade de produção de energia foi destruída, sendo cerca de 11 milhões de dólares reservados para a Oblast de Kharkiv. O dinheiro veio com outra declaração dura do primeiro-ministro norueguês, acusando a Rússia de realizar ataques massivos e sistemáticos para paralisar a rede elétrica. No entanto, na mesma fala, Støre também elogiou os ucranianos por trabalharem dia e noite para manter o fornecimento essencial de eletricidade para a população. A Noruega também deixou abundantemente claro que vê um futuro para a Ucrânia além do atual conflito. Por isso, também se comprometeu a contribuir com quase 3 milhões para fortalecer o setor empresarial ucraniano. Segundo a Associação Internacional de Desenvolvimento, apoiar o desenvolvimento do setor privado também significa apoiar a economia e a resiliência da Ucrânia. Com essa ação, a Noruega novamente se destacou entre os aliados da Ucrânia, já que muitos consideram arriscado investir no país. A Noruega não tem dúvidas sobre isso. A Ucrânia prevalecerá no final e investe nessa convicção. Contudo, para ajudar a Ucrânia a vencer, a Noruega seguiu enviando ajuda militar, agora focando apenas nas defesas aéreas cruciais. Em 11 de julho, a Noruega anunciou a doação de 93 milhões de dólares para a Ucrânia proteger sua população de bombas e mísseis russos.
O anúncio foi feito na Cúpula de Washington de 2024, comemorando o 75º aniversário da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Starr confirmou que a Noruega planejava se juntar à Alemanha no envio de uma bateria completa de defesa aérea Infrared Imaging System T para a Ucrânia. Os sistemas de defesa aérea Patriot, Estados Unidos, e Infrared Imaging System T têm sido fundamentais para a Ucrânia criar um escudo robusto contra os incessantes ataques aéreos russos. Com os milhões de dólares mencionados, é evidente que a Noruega não economiza ao ajudar a Ucrânia e deter Putin. Segundo o Instituto Kiel, um think tank alemão que monitora o apoio à Ucrânia, este é um breve resumo da assistência total prestada pela Noruega desde o início da invasão. Entre 24 de fevereiro de 2022 e 30 de junho de 2024, a Noruega doou 1,31 bilhão de dólares em ajuda militar, 850 milhões de dólares em ajuda financeira e 507 milhões de dólares em ajuda humanitária. Esses números indicam que a Noruega destinou 0,5% do seu produto interno bruto para apoiar a Ucrânia. Ainda mais impressionante, fez isso sem participação da União Europeia. Comparativamente, a Alemanha doou um pouco mais para a Ucrânia em relação ao percentual total do produto interno bruto. No entanto, 1/3 de suas contribuições veio de fundos da União Europeia, destacando o papel único da Noruega em fornecer apoio direto e substancial, sem depender de recursos europeus mais amplos. Atualmente, esse apoio da Noruega não vai parar tão cedo, e não estamos dizendo isso apenas com base em seu impressionante histórico. A Noruega e a Ucrânia assinaram um acordo de cooperação em segurança e apoio de longo prazo, garantindo que a Noruega continuará a ajudar a Ucrânia e a irritar Putin pelo menos até 2027. Mas o que esse acordo implica? Na maior parte, mais do mesmo que cobrimos neste vídeo. Este acordo é uma parceria abrangente entre a Noruega e a Ucrânia, abrangendo os seguintes pontos-chave. Primeiro, forte condenação da agressão russa. A condenação por si só não basta, mas é crucial que o mundo siga denunciando a guerra ilegal e brutal da Rússia contra a Ucrânia, que viola o direito internacional. Também é fundamental que todos os países, incluindo a Noruega, reafirmem seu compromisso com a soberania, integridade territorial e valores democráticos da Ucrânia que Putin quer destruir. Segundo, apoiar a defesa e reforma da Ucrânia. A Noruega tem feito isso por mais de 2 anos e não pretende parar. Doar ajuda militar, financeira e humanitária à Ucrânia está entre as principais prioridades do país, como o acordo deixou abundantemente claro. A Noruega pretende investir cerca de 7 bilhões até 2027 para auxiliar a Ucrânia em sua luta. Essa luta inclui mais tanques de batalha principais, artilharia, sistemas de defesa aérea e treinamento para as forças ucranianas, conforme prometido no Acordo de Cooperação de Segurança e Suporte de Longo Prazo. A Noruega auxiliará na integração dos sistemas de defesa ucranianos aos padrões da Organização do Tratado do Atlântico Norte, apoiando a indústria bélica e a cibersegurança do país. Quanto ao apoio civil e humanitário, o acordo destina uma ajuda substancial para a manutenção das funções governamentais, segurança nuclear, reparo de infraestrutura, segurança energética e desminagem humanitária. A Noruega também apoiará a recuperação e reconstrução da Ucrânia, incluindo evacuações médicas e o combate à desinformação. Número 3. Responsabilidade política e legal. Mesmo quando a guerra terminar, a Noruega não planeja deixar a Rússia escapar impune. Junto com a Ucrânia, o país está comprometido em alcançar uma paz justa e sustentável e responsabilizar a Rússia por danos e crimes de guerra. Esses esforços incluem a busca por reparações e o apoio a investigações criminais internacionais. Dada a volatilidade da guerra na Ucrânia, o Acordo de Cooperação em Segurança e Apoio a Longo Prazo prioriza uma coisa acima de tudo: flexibilidade. O apoio da Noruega é flexível e se adapta às necessidades em constante mudança da Ucrânia, garantindo assistência eficaz, independentemente das ações de Putin contra o país. Como você acha que Putin percebe o apoio constante da Noruega à Ucrânia? Ele está muito ocupado para se preocupar com esta nação escandinava ou já planeja sua vingança? Muitos especialistas acreditam que Putin não planeja parar na Ucrânia. Compartilhe seus pensamentos sobre o que o envolvimento da Noruega na guerra significa para o futuro do país e do próprio conflito.
Confira. Suécia já teve o suficiente da Rússia. Saia da Ucrânia ou clique neste outro vídeo.